O assunto da aula de hoje é domínios morfoclimáticos. Para que compreendamos melhor esse conceito, vamos destrinchar o termo. Repare, morfo, essa primeira terminologia, ela refere-se ao quê? Ela passa a ideia para nós de forma. E forma na geografia tem muito a ver com o relevo. O segundo termo, como você bem observa, tem a ver com clima climático, clima. E o clima é um elemento importante que influencia nada mais nada menos do que a vegetação. Então, o professor Aziz Absaber, autor desse conceito, tentou estabelecer no Brasil espaços naturais que tenham em comum esses três elementos: relevo, clima e vegetação. Observe com atenção como é que ficou a disposição disso num mapa. Nós temos aqui os vários domínios climáticos, domínios morfoclimáticos pensados pelo professor Aziz Absaber. Vamos tentar esmiuçar cada um deles? Repare, o primeiro, pela sua extensão, que chama a atenção, é o domínio amazônico. O que existe em comum nesse domínio, segundo o professor Aziz? A área em questão, ela tem predominantemente planícies, terras com baixa altitude. E além disso, terras baixas, que ele chamava de baixos planaltos. Então, uma área cuja altimetria é relativamente baixa. Além disso, ela está sob domínio do clima equatorial, um clima quente e muito úmido. E esse clima, por acaso, vai influenciar nada mais nada menos do que a floresta amazônica, uma floresta latifoliada equatorial. Então, esses três elementos naturais seriam os elementos que o professor Aziz valoriza dentro desse espaço geográfico. Por outro lado, a gente observa aqui no Brasil, no centro do Brasil, nada mais nada menos do que a vegetação, ou melhor, o domínio morfoclimático do cerrado. O que o cerrado tem? Predominantemente planaltos, planaltos esses com chapadas, que é um relevo bastante interessante, parece uma mesa, né? Um relevo muito tabular, sob a influência do clima tropical. E também uma coisa que chama a atenção é a vegetação em si, né? A vegetação do cerrado, que tem arbustos, árvores tortas, vegetação rasteira, uma vegetação que é uma derivação da savana africana. Para a gente observar também uma coisa que chama a atenção, vamos observar aqui, ó, nesse meio tempo, a Caatinga. A Caatinga é uma área onde você tem predominantemente a ação do clima semiárido, um clima quente e muito seco, não é? Além disso, existem planaltos nessa área. E essa situação climática semiárida favorece a vegetação da caatinga, uma vegetação xerófila, uma vegetação que se adapta muito a áreas secas. Para que possamos compreender os outros, vamos dar uma olhadinha no mapa? Olha só. A gente observa nesse mapa também a mesma referência do mapa anterior, mas para deixar um pouco mais limpo e mais claro essas referências, vamos observar, por exemplo, ó, o domínio aqui dos mares de morros. Mares de morros. Essa área, gente, é uma área onde você tem nada mais, nada menos do que um relevo planáltico, tá? Então são planaltos que têm o quê? Morros arredondados, planaltos com morros arredondados. São chamados de morros meia laranja também por alguns. Então é uma área que sofreu vários processos erosivos e que gerou esse arredondamento. Além disso, é uma área que está sob a influência do clima tropical. Aí, tanto o tropical úmido quanto o tropical de altitude e também o tropical típico. E é uma região onde nós temos nada mais, nada menos do que a área original da famosa Mata Atlântica, uma mata muito importante que foi infelizmente destruída em larguíssima escala. Caminhando um pouco com os nossos olhos para os outros, tipos de domínios, nós observamos aqui o domínio das araucárias. E essa é uma área que tem bastante formação planáltica. O Brasil é um país predominantemente planáltico. E além disso, você tem nada mais, nada menos do que planaltos com influência do clima subtropical, não é? Clima subtropical. É uma área que tem essa característica e a vegetação, uma vegetação aciculifoliada. Lembra dessa terminologia? Folhas finas, pontiagudas. Por fim, nós temos nada mais, nada menos do que uma área que eu vou puxar aqui, na minha flechinha, lá para o alto, a vegetação, ou a área, do domínio de campos. Uma vegetação herbácea, bem rasteira, que funciona como um pasto natural. Além disso, é uma região onde você tem o predomínio também de formações planálticas,
não é? E estão o quê? Sob a influência do clima subtropical, um clima bastante frio, né, no inverno, no verão relativamente ameno ou quente, mas com uma regularidade no índice de chuvas ao longo de todos os meses. Vale a pena lembrar que as áreas onde não existem especificamente elementos naturais comuns, elementos de relevo, clima e vegetação, são áreas que o professor Aziz chamou de faixas de transição. Por isso que você observa no mapa áreas que não são definidas como domínios morfoclimáticos. Então é importante da gente observar estas características. O domínio morfoclimático ele tem três elementos comuns: clima, vegetação e relevo. Tenho certeza plena e absoluta que com estas informações você vai ficar um craque em domínio morfoclimático e para provar isso que eu estou pensando e dizendo, é importante que você faça os exercícios propostos. Que tal? Mãos à obra, queridos.